Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Agora vamos falar sobre gerenciamento de arquivos. A gente ainda vai ver mais alguns atalhos, tá? Mas vamos aqui focar no gerenciamento de arquivos, organização desses arquivos, tá? É, Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender que num sistema operacional, né, dentro de um sistema de gestão de documentação, a gente precisa de um padrão de organização para que esses arquivos fiquem bem armazenados e a gente não tenha problema para acessar esses arquivos posteriormente. Vamos pensar aqui, tanto em todos os cursos técnicos que a gente tem no IMEC hoje, a gente tem uma questão muito complexa que é a possibilidade de gerar documentação que tem força legal, né, que é um requisito técnico, que é um documento que ampara ali as empresas de qualquer situação complexa que pode ocorrer com elas, e se ela for fiscalizada, ela precisa desse arquivo de fácil acesso para que ela consiga se proteger. Então, se o profissional de segurança do trabalho, se o profissional de edificações, né, se os técnicos em geral não souberem organizar isso, por uma questão, às vezes, de organização, ele pode estar prejudicando a empresa ou ele mesmo até. Vamos imaginar que esse profissional pode ser questionado sobre a não entrega de alguma coisa, aí chega lá, ele entregou, né, ou ele guardou aquele documento, mas ele não tem como provar porque ele não está achando isso, né? E às vezes a liderança da empresa ela não vai ser compreensiva de esperar, né, por um período longo o recebimento desse arquivo. Então, para isso a gente tem que aprender a organizar, né? Então vamos ver, a gente tem as pastas no nosso computador que o Windows já deixa organizado para a gente, né? As três principais são documentos, imagens, músicas, né? Que a gente arquiva ali de forma diferente. Que é a estrutura que a gente usa normalmente para organização de arquivo? A estrutura em árvore. Então você cria uma pasta principal do documento com a temática desse documento e dentro dela você vai ramificando conforme, né, o seu tempo aí de utilização, conforme o que você precisa para organizar aí, né? Então, com base nisso, a gente faz essa organização. Eu vou mostrar isso aqui na prática só para vocês entenderem. Vamos lá. Gente, se tiver alguns cortes, vocês vão ver em alguns momentos uns cortes aí nos vídeos, é porque é o seguinte, eu moro aqui próximo à linha de trem. Então, na hora que o trem vem, a gente tem que parar, porque é um barulhão. Então, vocês não reparam não, tá? Mas já repararam, né? Antes da gente criar a pasta aqui propriamente dito, deixa eu só mostrar aqui para vocês algumas orientações, tá? Peraí. Ó, boa prática na hora que a gente vai criar arquivos, tá? Né? E as boas e as más práticas, né? A gente tem que evitar com os arquivos criar nomes longos e vagos para esses arquivos, né? Usar espaços em branco não é recomendado e caracteres especiais são proibidos, tá? O Windows não aceita, né? O setinha, dois pontos, aspas, barra, barra invertida, interrogação, exclamação, cerquilha, underline, nada disso ele aceita, tá? Um exemplo que a gente tem no próprio slide, né? Olha lá, o trabalho final, cheio de exclamação, não sei o quê, olha lá, cópia do documento. Esse cópia de documento aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Isso aqui é uma prática muito ruim, porque parece desleixo, tá? Porque toda vez que a gente copia um documento e coloca na mesma pasta do original, ele cria, né, o cópia de doc novo, né? Aí ele bota um na frente porque existe um original com isso aqui. A gente tem que renomear com padrão, né? O padrão que a gente usa, ó, nomes curtos e claros, uso de pastas invertidas. Como que é isso? Se eu vou fazer organização por data, começo com o ano, mês e dia. Por quê? O Windows, ele organiza da esquerda para a direita. Seja a ordem alfabética, seja os números que você tem. Então, eu quero organizar primeiro pelo ano, depois pelo mês, depois pelo dia. Senão eu vou ter o mesmo arquivo para 2024, 25, 26, né? Então não faz sentido. E a gente substitui os espaços por traços ou pelo sublinhado, que é o tracinho underline,
Tá? Aí um exemplo aqui, ó, 2026, trabalho final, doc. 2026, 3, relatório, doc X. Né? Então, é, é recomendado para a gente isso. Como que nós vamos fazer isso? Primeiramente, já vamos aprender um novo atalho, que é o Windows E. O Windows e a letra E de escola. O Windows E, ele abre o gerenciador de arquivos do Windows, tá? Que é chamado de explorador de arquivos. Deixa eu tirar esse sublinhado aqui embaixo. Ó, ele abriu o gerenciador de arquivos do Windows. Nesse caso, nós vamos em... Deixa eu ver aqui onde que a gente pode ir. Vamos... Eu vou usar downloads. Mas aqui, ó, eu tenho C2 pontos, que geralmente é, é uma pasta do sistema operacional. O meu tem C2 pontos e D2 pontos. Às vezes aparece aqui para a gente também documentos. Deixa eu até colocar documentos aqui, ó. O meu tá... Quer ver? Ah, o meu documento está dentro de... Aqui, ó. Tá aqui dentro do OneDrive, ó. A pastinha documentos, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Documentos. Aqui, ó, tem vários arquivos aqui dentro, alguns foram criados automaticamente, que eu vou instalando algumas coisas, ele usa essa pasta, mas eu posso, por exemplo, eu vou criar uma pasta raiz aqui, ó. Essa pasta raiz vai se chamar, vamos usar o exemplo da minha área, né? Segurança do trabalho. Pronto. Ela vai ficar aqui no meio, né? Aqui, ó, da letra S, porque ele vai reconhecer por ordem alfabética. Se eu quiser que ela fique no início, eu posso clicar nela com o botão direito do mouse, vou aqui em renomear. Se não aparecer, porque o Windows 11 não aparece de cara, você vem aqui, ó, mais opções, e vai lá embaixo, renomear. Aí eu vou, clico no início da palavra, e eu vou colocar assim, ó, 01 ponto segurança do trabalho. Por que isso? O Windows entende numeração acima das letras. Então, segurança do trabalho foi cá para cima. Ó. Aí eu venho, entro dentro de segurança do trabalho e aqui eu vou criar 3 novas pastas. Para eu criar uma nova pasta, eu venho aqui em novo, pasta, ou posso clicar com o botão direito do mouse numa área, qualquer área vazia aqui, venho novo, pasta, tá? Ou posso usar também esse atalho aqui, ó, que é Ctrl mais Shift mais N. Se você der esse atalho aqui também, ele vai dar certinho, ó. Ctrl Shift N. Olha lá, nova pasta. Então, essa nova pasta, pensando na minha rotina, segurança do trabalho, eu vou criar uma pasta chamada Laudos Técnicos. Técnicos. Uma outra pasta chamada PGR. E outra pasta chamada PCMSO. Aqui, se eu quiser, eu posso até organizar de maneira mais intuitiva, se eu quiser, tá? Se eu quiser, só dar um ir no cronômetro aqui, voltar aqui no cronômetro. Eu posso ir aqui e colocar 01 PGR, 01, né? Se eu quiser o PGR primeiro, eu venho, ó, 01 PGR, ou no PCMSO, peço para renomear 02.PCMSO, ou vem aqui em laudos técnicos e coloco 03 ponto laudos técnicos. Aí eu coloco na ordenzinha que eu quero, ó. Vendo? E dentro do PGR, como que a gente faz a organização do PGR? O PGR é um documento que ele é feito anualmente, né? Os alunos da segurança do trabalho aprendem isso lá no módulo 2 ou 3. O PGR é feito uma vez por ano. Então, se eu for criar, normalmente a gente já coloca o arquivo aqui, tá? Mas eu vou criar um novo arquivo só como teste, tá? Só para a gente usar de forma didática. O que provavelmente vocês vão fazer aqui é já colar o novo arquivo. Então, vem aqui, ó, novo.
documento de Word. E vou colocar aqui, ó, 2016, né? Tracinho underline, empresa, nome da empresa, nome da empresa, underline, matriz. Por quê? PGRs são feitos por unidades, né? Se eu quiser um outro, ó, vamos colocar um outro aqui, ó, 2026, underline, nome da empresa. Lembra, eu falei da questão do espaço, mas a gente usa o espaço para separar uma palavra que é complexa, né? Tipo, nome da empresa, ou a empresa chama Laboratório Vicente Araújo. Aí esse aqui você dá o espaço normal, mas de uma informação para outra, a gente separa com tracinho, tracinho underline. Então lá, 2026, nome da empresa, e eu aqui é a unidade Ponta Grossa. Aí, ó. Mesmo ano, mesma empresa, mesmo ano, unidades diferentes. Agora eu quero 2025, olha lá, 2025, underline, o nome da empresa, empresa, underline, matriz. O que que ele está fazendo aqui, ó? Se eu clicar aqui em cima, ele vai ordenar do maior para o menor ou do menor para o maior. Então, o que que ele fez? Ó, 2025 vem na frente, nome da empresa e matriz. Olha se eu mudar o nome da empresa aqui de baixo, ó, esse Ponta Grossa. Deixa eu tirar esse nome da empresa aqui e colocar Abelardo, Abelardo Engenharia. Abelardo Engenharia. Olha o que que vai acontecer, ó. Ele vai subir. Porque ele primeiro ele organizou pelo ano e depois ele veio a Belardo Engenharia, a letra A é antes da letra N. Aí ele veio aqui e separou. Tá vendo? Isso aqui é uma excelente prática. Isso aqui fica muito fácil. Deixa eu tirar esse copy aqui, ó, que a gente não deixa isso aqui, ó. Isso aqui é uma excelente maneira da gente organizar os arquivos, ou mesmo as pastas. Você pode vir aqui dentro também, por exemplo, se a gente for fazer, ó, vou criar uma pasta nova aqui chamada ASU, ASUS. Eu vou dentro de ASUS, né, e crio a pasta do aqui, ó, Cleidson Vicente de Amorim. Ó, a minha pasta com meus ASO. ASO é um exame médico ocupacional que o funcionário tem que fazer pelo menos uma vez por ano, às vezes mais de uma vez por ano, tá? Então, o que que ele pode fazer aqui, ó? Eu vou criar um arquivo aqui, vou criar um arquivo de texto, que vai ser aqui, ó, ADM, aliás, vou começar com o ano, ó, 2024, ADM, Cleidson Amorim. Olha lá, ó. Meu ASO de 2024. Admissional. ADM é o ASO admissional. Só que no ano de 2024, eu também, aqui, ó, 2024, eu também fiz um periódico. Por quê? Lá na NR9 fala que o funcionário, depois que ele entra, se ele precisar, se ele tem audiometria, a primeira audiometria ele faz na admissão, a segunda com 6 meses, depois passa a ser anual. Então, ele que em 2024 eu vou fazer um periódico, olha lá, periódico, e posso escrever aqui na frente, ó, áudio. Só vou fazer audiometria. É bem, Cleidson Amorim. Olha aí para você ver. Os dois 2024. Se você quiser ainda ser mais criterioso, para você colocar, para ter certeza que o admissional vai ficar na frente, por que que ficou? Porque a DM é uma letra maior, né? Você pode fazer aqui, ó, 2024.1 e 2024.2.
periódico, porque, digamos que em 6 meses, ele sofreu um acidente e precisou afastar. Então, ele vai fazer um exame de. Opa, vou deixar aqui. Ele vai fazer, ó, 2024.3 e vai fazer um exame de retorno de função. Olha lá, retorno Cleidson Amorim. Aí, ó, você mantém uma sequência lógica muito clara, muito simples nela, né? Ou você pode fazer por data, né? Como tinha lá no exemplo, ó, 2024, eu fiz esse no mês de janeiro, no dia 31. Ou, aliás, no dia 10 de janeiro. Ele fiz admissional. O periódico, a geometria, se eu fiz um em janeiro, eu fiz 2024, outro eu fiz no mês 6, no dia 5, 05, né? Aí, ó, periódico. E o de retorno, eu fiz 2024. O de retorno eu fiz no mês 11, foi quando eu sofri o acidente hipotético aí, no dia 25. Aí, ó. Se eu clicar aqui, ele vai para a ordem crescente, se não, para a ordem decrescente. Se eu crio um novo arquivo aqui para o ano de 2025, ó, 2025, eu tenho que fazer um exame periódico, né? Porque o meu exame de retorno de função foi no mês 11. Então, no mês 11 de 10 do 11 de 2025, eu fiz um periódico. Isso, Amorim. Olha aí, que beleza. Percebam que fazer dessa forma é um chatinho, dá um pouquinho de trabalho, mas a médio e longo prazo, isso deixa tudo muito mais organizado. Muito mais organizado. Se você precisar acessar essa informação aqui, ela está muito mais acessível para você. Tá? Então, tenham esse hábito, né, de organizar essas pastas, segmentar essas pastas, que nem a gente fez aqui, ó, documento profissional, pessoal. Olha para vocês verem, deixa eu mostrar uma situação pessoal minha aqui, que ainda nem está tão bem organizado, mas ó, dentro da minha pasta aqui de documentos pessoais, ó, o meu Drive, deixa eu passar o Drive para cá. Ó, meu Drive. Ó, eu tenho aqui no meu Google Drive, que está conectado no meu celular, no meu computador. Eu tenho aqui, ó, já tem umas pastinhas separadas, ó. BK, que é backup, né? Google Sala de Aula, documentos, imagens, pessoal, saúde e vídeos. Vamos ver aqui em documentos, ó. Olha aqui para vocês verem. Em documentos eu tenho a pasta com os meus documentos pessoais, uma pasta com os meus documentos de formação, tá? Que é lá, todos os certificados que eu tenho, faculdade, né, curso técnico, tudo aqui. Eu tenho os documentos da minha filha, que se eu precisar aqui de algum documento dela, eu tenho aqui também. E aqui eu tenho e-book, contratos que eu tenho, contrato de aluguel, contrato de prestação de serviço. Tem uma pastinha aqui de financeiro também, né? Se a gente for, por exemplo, das minhas formações aqui, ó, olha como que eu separo. Eu tenho a minha pasta onde eu tenho os meus documentos da minha graduação, né? Eu tenho certificados de cursos que eu fiz, que não é formação técnica formal, né? Esses cursinhos que a gente faz. Tem do meu ensino médio e tá aqui do curso técnico, ó. Técnico de Segurança do Trabalho e os meus técnico de Segurança do Trabalho, técnico de meio ambiente, ó, né? Que fiz 2 cursos técnicos. Então, olha aqui que bonitinho. Tudo aqui, ó, certinho, legalzinho, tudo dentro da pasta, separado. Toda vez que eu preciso, é muito fácil conseguir isso aqui, ó. Eu venho nos meus documentos aqui, ó. Aqui ainda não está tão organizado, mas tem, ó, carteira de trabalho, RG, bonitinho, né? Alguns contratos, aqui, ó, coisa de convênio médico. Então, isso aqui demonstra profissionalmente uma organização. Isso é bom para vocês no dia a dia, tá? Para vocês evitarem constrangimento e demonstrarem que vocês são organizados com o trabalho de vocês, tá? Beleza.
falado aqui sobre, né? Deixa eu voltar aqui, ó, vamos lá. Aqui foi mostrando como criar, né? Lá, criar nova pasta, Ctrl Shift N, falei com vocês já, né? Para você apagar alguma coisa no seu computador, é você só clicar no arquivo e apertar a tecla Delete que está no seu computador. Ela vai estar com escrito Delete ou Del, tá? No seu teclado. Se você quiser apagar ela, porque quando a gente apaga ela, ela vai para a lixeira do nosso computador. E ela fica lá por 30 dias, tá? Você pode abrir ela lá que você consegue restaurar esse arquivo. Se você der um Shift Delete, ela é apagada direto do computador. Você não consegue acessar mais ela, tá? Nunca mais você vê essa bendita desse arquivo. Então, muito cuidado com o Shift Delete, tá? E se você quiser renomear um arquivo ou pasta, você pode ou clicar com o botão direito, que nem eu fiz, ou você seleciona o arquivo e aperta a tecla superior lá em cima que chama F2. Clicou lá, você consegue renomear o arquivo também, tá? Aí, ó, aqui o nosso teclado, ó, a tecla Delete foi aqui, eu mostrei aqui, ó, a tecla Delete está aqui, a tecla F2 está aqui, a tecla Shift tá aqui. Foram as teclas que eu mostrei para você. Ó. Elas estão aqui. Duas outras coisas que você precisa saber também para o dia a dia é o famoso copiar e colar. Né? Vamos voltar para ele aqui. Copiar e colar, nós precisamos. Né? Para que serve copiar e colar, galera? Se você tem um arquivo, ele está em algum lugar, você quer enviar ele para outro lugar, você vai usar esse atalho. Copiar e colar tem duas formas de fazer. Eu vou mostrar as duas para vocês aqui, tá? A primeira, eu venho com o botão aqui, seleciono o arquivo, botão direito, desço aqui. Ele não está aparecendo. Ah, não, aliás, está aparecendo aqui em cima. Ó. Eu venho aqui em copiar, logo aqui em cima. Se for o Windows 10, vai até um pouquinho mais para baixo, tá? Venho aqui, ó, copiar, né? E eu vou na minha pasta de destino, que aqui vai ser a mesma, mas poderia ser qualquer outra. Eu vou com o botão direito nela e venho na opção colar. Essa é a primeira forma. Ó. Ou, eu vou apagar aqui para fazer de novo, ou você seleciona a pasta e vai no seu teclado e vai em Ctrl C, vai na sua pasta de destino, Ctrl V. Também é a mesma coisa que o copiar e colar. Vamos ver onde estão esses atalhos, ó. Ctrl C está aqui, ó. Ctrl, mais a letra C. Depois você vai na pasta de destino e vai e dá um Ctrl V. Ctrl C copia, Ctrl V cola no destino. E Ctrl X, você, ao invés de copiar o arquivo, você move ele. Então, essa é a diferença. Ctrl X copia, ele cria uma cópia desse arquivo. Ctrl X, você move esse arquivo. A diferença é, se você está passando um arquivo, por exemplo, do computador para o pendrive, se você usar o Ctrl C, o arquivo original continua no computador, uma nova cópia vai para o pendrive. Ou, se você se você usar o Ctrl X, você vai recortar ele, ele vai sair do seu computador e vai ficar apenas no pendrive, tá? Então, tenham muito cuidado na hora de fazer isso, tá? Beleza? Outro atalho que vocês precisam saber é Ctrl Z. Vamos voltar aqui para o Ctrl Z, ó. O que o Ctrl Z faz? É o famoso desfazedor de caquinha. Ctrl Z, ele desfaz a última coisa que você fez. Então, se eu fizer assim, ó, sem querer, eu renomeei para esse nome aqui, ó. Ó, coloquei o nome todo errado. Nossa, professor, estava certo, eu fiz errado, caguei o trem todo. Ctrl Z. Olha aí. Ele volta no tempo, tá? Ele volta uma etapazinha no tempo. Então, significa que ele volta para a última tarefa que você fez. Com uma observação. Ele só vai voltar no tempo até o limite de coisas que você fez no seu computador enquanto o programa estava aberto.
Então, se eu fechar o explorador de arquivos, abrir novamente e tentar usar o Ctrl Z, ele não vai funcionar. Por quê? Ele usa como mecanismo para voltar no tempo a minha memória RAM, que é a minha memória das coisas que estão abertas no computador. Se eu fechar, ele perde o histórico, tá? Então, se você salvar alguma coisa no computador e fechar, se você abrir de novo, você não consegue usar mais o Ctrl Z, tá? Simples de a gente achar o Ctrl Z, né? O Ctrl Z está aqui no teclado, ó. Ele está do ladinho do Ctrl C aqui, ó. Você vê? Ele está aqui, ó. Mesmo processo. Você vai dar o Ctrl e depois você vai dar o Ctrl Z ali, tá? Espero que as dúvidas tenham sido sanadas aí. Tentem aí, se vocês estão no computador vendo essa aula, computador, tenta fazer no computador aí que vocês vão ver a magia acontecer, tá? Deixa eu tirar o... E tirar o nosso riscadinho, né? Aí os atalhos. Aí, ó, um exemplo de estrutura de páginas, né? De pastas. Né? Lá, documentos, estudos, IMEC 2026. Aí, ó, aulas práticas, Word, Excel, PowerPoint. Se quiser fazer isso em Windows, se quiser tentar, tá? Pode tentar aí, dar um pause no vídeo e tentar fazer no computador para ver se vai ficar certinho, tá? Você vai fazer uma pasta documento, dentro dela, estudos, dentro dela, IMEC, dentro de IMEC, aulas práticas, aí dentro de aulas práticas, as três pastas, Word, Excel, PowerPoint. É um projeto usando a metodologia de árvore, né? Ele vai ramificando. Outro atalho que seria legal de vocês também aprenderem, Ctrl Shift S, né? Ctrl Shift S é usado para a gente printar tela no computador, tá? É um jeito de vocês usarem. Mas ele abre a ferramenta de captura. Se vocês quiserem também, nós temos um botão aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um. Cadê? Eu tenho um quadradinho que eu posso colocar aqui também. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. Eu tenho esse botão que também chama Print Screen. Localiza ele na parte superior do seu computador aí. Se você apertar Print Screen, ele tira uma foto da sua tela. Ou você pode também vir aqui, ó, no Windows. Você vier aqui, abrir o Windows e procurar aqui, ó, ferramenta de captura aqui, ó. Você vai nela, clica em Novo e ele vai capturar a tela. E é só você clicar no que você quer capturar. Ele vai salvar lá dentro da pasta imagens e ele normalmente abre para você aqui também, ó. Aí só você vir aqui em salvar e salva essa captura. Para que é bom isso? Tá dando algum problema em alguma tela no computador, alguma coisa tá dando errada, você vai lá e printa e manda para o TI, manda para o seu chefe, manda para alguém mostrando uma evidência do problema que está acontecendo, tá? Então, com o Windows Shift S tá aí também com esse objetivo, tá? Eu dou outras opções porque às vezes ele não funciona, tá? Às vezes você abre ele, ele não vai funcionar, dependendo do esquema do teclado do computador, notebook, esse atalho não funciona, tá? Beleza, encerramos aqui essa parte. Vamos começar a falar agora sobre e-mail, né, estrutura de e-mail e a criação da nossa conta Google, né, tão importante aí para nossas aulas, tá? Então, vamos começar a matéria daqui a pouco.